Bom, pessoal, esse vídeo aqui será um vídeo de resolução das questões da tarefa que eu coloquei para vocês. Então, acompanhe a leitura comigo e vamos entender, vamos estabelecer aí, fixar os conceitos de calor latente e equilíbrio térmico. Vamos lá. Questão número 1. Um pedaço de gelo de 150 gramas a temperatura de -20 é colocado dentro de uma garrafa térmica contendo 400 gramas de água a temperatura de 22 graus Celsius. São dados o calor específico do gelo, calor específico da água e o calor latente de fusão do gelo. Considerando a garrafa térmica como um sistema perfeitamente isolado e com capacidade térmica desprezível, pode-se dizer que, ao atingir o equilíbrio térmico, o sistema no interior da garrafa apresenta-se como... Vamos lá. Pessoal, aqui a pergunta é o equilíbrio térmico, a temperatura final do equilíbrio térmico. Para isto, primeiro, anote todos os dados. Veja, massa do gelo, 150 gramas. Θ inicial do gelo, -20. Massa de A, é massa de água, 400 gramas. Temperatura inicial da água, 22. Calor específico do gelo, meio. Calor específico da água, 1. Calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama. Então, veja, a partir do momento que você anota os dados, e aí você vai pensar junto comigo, ó. O princípio do equilíbrio térmico parte do pressuposto que tudo que um corpo doa, o outro recebe. Portanto, a soma dos calores envolvidos na situação deve dar 0. Então, veja, o gelo ele vai receber calor da água. Portanto, o gelo ele aumenta a sua temperatura e muda o estado físico. Já a água só vai abaixar a temperatura. Então, vamos partir desse pressuposto? Vamos partir do pressuposto que o gelo ele vai variar a sua temperatura. Então, temos aí um calor sensível do gelo. O que mais temos para o gelo? Ele muda o estado físico, então mais um calor latente do gelo. A água vai variar sua temperatura, mais um calor sensível da água. Tudo isso deve ser 0. Agora eu vou abrir os calores nas equações correspondentes. Calor sensível, MC, Δθ para o gelo, mais calor latente do gelo, M vezes L, mais calor sensível da água, MC Δθ água. Tudo isso igual a 0. Agora acompanhe o raciocínio, galera. Vamos fazer as devidas substituições. Massa de gelo, 150. Calor específico do gelo, meio. Aí variação de temperatura, pessoal. Temperatura final, que é a temperatura do equilíbrio térmico. Não sei, vou chamar de X. Menos a temperatura inicial do gelo. Temperatura inicial do gelo, -20, pessoal. Olha só, pessoal, para você não errar sinal. Final menos, o inicial já é negativo. Então, coloca uma chave aqui, ó, menos 20, para você não errar sinalzinho, né? Mais massa de gelo, 150. Calor latente de fusão do gelo, 80. Mais massa de água, 400. Calor específico da água vale 1. Variação de temperatura da água, temperatura final, que é a do equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial, que é 22. Tudo isso igual a 0. Vamos fazer a continha agora, ó. 150 vezes meio dá 75. 75 multiplica quem? O x. Agora acompanha. Menos com menos, mais 20. Vai multiplicar esse parênteses aqui. Mais 150 vezes 80, 12.000. Mais, ó, 400 vezes 1 é 400. Vamos fazer a distributiva? 400 vezes x, 400x. Menos, cuidado com o sinal, menos 400 vezes 22, 8.800. Tudo isso deve resultar em 0. Agora vamos lá, o 75 vai distribuir aqui dentro também. 75 vezes x, 75x. Mais 75 vezes 20, 1.500. Aqui, galera, vamos só copiar para a gente não se perder, depois a gente faz as somas, tá? Mais 12.000, mais 400 vezes o nosso x,
que é a nossa pergunta, a temperatura final do equilíbrio térmico, menos 8.800. Tudo isso igual a zero. Agora vamos juntar os fatores correspondentes. 400x mais 75x dá 475x. Vamos lá, galera. 1.500 mais 12.000, 13.500 menos 8.800 igual a zero. Portanto, vamos lá, 475x (13.500 menos 8.800 mais 4.700 igual a zero. Então, 475x igual ao quê? 4.700 vai para lá, menos 4.700. Portanto, o nosso x seria igual ao quê? Vamos ver? Menos 4.700, 475 está multiplicando, vai para lá, dividindo 475. 4.700 dividido por 475 dá aproximadamente, negativo, né, porque é menos aqui, 9,9 graus Celsius. Agora vamos interpretar esse valor? Tenta acompanhar o raciocínio, galera. Vamos lá, Se você olhar as alternativas, vamos ver o que as alternativas falam? Ele quer saber qual é a temperatura do equilíbrio e como o sistema se apresenta. Veja, a temperatura deu negativa. A água, ela estava numa temperatura positiva e o gelo numa negativa. Veja, o gelo saiu de menos 20 para menos 10, aproximadamente. Então, aumentou a temperatura. A água saiu de 22 para menos 9. Ou seja, se a temperatura final do sistema é negativa, significa que o que está acontecendo aqui é uma troca da água, a água perde calor e o gelo absorve calor. Então, se a água perde calor e o gelo absorve, parte do gelo derrete, mas parte ainda é sólida, porque aqui o final é uma temperatura negativa para o elemento água. E parte da água perdeu calor, portanto, parte derreteu e parte é sólida. Então, esse sistema se apresenta como uma mistura de um líquido e um sólido, e essa mistura aí, ela acontece, né, essa troca, essa transição acontece a zero. Então, ficamos aí com a alternativa C. Alternativa C é a alternativa correta da questão de número 1, tá bom? Vamos ver agora a questão número 2? Questão número 2 aí. Vou dar uma lida com vocês. Sabendo que uma caixa de fósforos tem, em média, 40 palitos, e que cada um desses palitos, após sua queima total, libera cerca de 85 calorias, para podermos fundir totalmente um cubo de gelo de 40 gramas, inicialmente a menos 10 Celsius e sob pressão normal, simplesmente com a queima de palitos de fósforos, devemos utilizar um mínimo de quantas caixas? Dados: calor específico do gelo, meio, 0,5 coloquei como 1 sobre 2, tá, galera? Calor latente de fusão do gelo, 80. Calor específico da água, 1 caloria por grama. Uma caixa tem 40 palitos. Eu sei que a massa de gelo que eu quero derreter é 40 gramas e que um palito queimado libera 85 calorias. Então, vamos lá, gente, vamos pensar um pouquinho? Eu não sei aqui nessa questão ainda qual é a quantidade de calor que eu preciso usar para fundir totalmente o gelo. Mas eu sei que para que ele mude o estado físico, ele tem que variar a temperatura antes. Então, pera lá. O calor total que o gelo receberia seria o calor para variar a temperatura, então calor sensível, mais uma determinada quantidade de calor latente. Então, a quantidade de calor total que o gelo deveria receber seria calculada assim, né? Calor sensível, MC delta θ mais mL. Dá para saber quanto que o gelo precisa? Dá, porque eu posso comparar com o número de palitos, né? Então vamos ver? Olha só, quantidade de calor total é igual ao quê? Massa de gelo, 40. Calor específico do gelo é meio. Variação de temperatura do gelo. Para que ele se funda totalmente, ele tem que chegar a zero, né, pessoal? Então, zero, que é o final, menos o inicial. O inicial dele é menos 10. De novo, aquele parênteses importante, né? Menos 10. Mais massa de gelo, 40. Calor latente de fusão do gelo, 80.
Então, a quantidade de calor total será calculada como? Vamos lá? 40 dividido por 2 já dá 20, ok? 0 menos menos 10, menos com menos, mais 0 mais 10, 10, né? Mais 40 vezes 80, 3.200. Então, a quantidade de calor total será 20 vezes 10, 200. Mais 3.200, a gente conclui que para fundir totalmente o gelo, ele deve receber uma quantidade de 200 mais 3.200, 3.400 calorias. Agora, vamos lá. Eu já sei que um palito libera 85 calorias. Então, vou escrever essa relação aqui, ó. Se um palito libera 85 calorias, uma caixa eu sei que tem 40 palitos. Então, 40 palitos vai liberar uma quantidade de calor X. X em calorias. Então, X vezes 1, X, né? 40 vezes 85, 3.400. Então, veja. Se eu queimar uma caixa inteira de palito de fósforos, eu chego à conclusão que eu libero 3.400 calorias. Quanto que eu preciso para fundir o gelo? 3.400 calorias. Então, concluímos que precisamos de quantas caixas, galera? Uma caixa. Uma caixa. Isso nos dá aí... alternativa E, né? Então, ficamos com a alternativa E. Tá bom? Vamos ver a questão número 3. Questãozinha número 3, vamos lá, vou fazer a leitura com vocês aqui. Um calorímetro de capacidade térmica 5 calorias por grau Celsius contém 200 gramas de água com calor específico de 1 caloria, que está a 20 graus, então a água está a 20. Ao colocarmos um bloco metálico de 500 gramas à temperatura de 100 graus no interior desse calorímetro, observamos que o sistema atinge o equilíbrio térmico a 60. O calor específico do metal que constitui esse bloco é igual a quanto? Vamos lá? Olha os dados anotados aqui, ó. Massa de água 200, capacidade térmica do calorímetro 5 calorias por grau Celsius, a massa do bloco metálico, massa do metal 500 gramas, temperatura inicial do metal 100 gramas, temperatura final do equilíbrio térmico 60 graus Celsius. O calor específico do metal que a gente quer, mas sabemos que o calor específico da água é 1. Então veja, se o calorímetro troca calor com a água e o metal, significa que ele também é um corpo. Se o sistema atinge o equilíbrio térmico, de novo, vamos lá, a soma dos calores deve dar 0. Então a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor do calorímetro, mais a quantidade de calor do metal, isso deve dar 0. Vamos lá? Como nada muda o estado físico, a questão não afirma, são 3 calores sensíveis, então vai ficar assim, né? M, C, delta θ para a água, mais M, Czinho, delta θ do calorímetro, mais massa do metal, calor específico do metal, variação de temperatura do metal, tudo isso deve ser 0. Vamos fazer as substituições? Massa de água, 200 gramas, calor específico da água é 1, variação de temperatura da água, a temperatura final, que é a do equilíbrio térmico, 60, menos sua temperatura inicial. A temperatura inicial da água, aí, na questão, eu esqueci de anotar aqui, mas ele falou que vale 20, né? 20 graus Celsius. Então, θ, aqui, o θ inicial da água é 20. Mais, vejam, não temos nem a massa nem o calor específico do calorímetro, mas ele deu a capacidade térmica. Pessoal, sabemos que massa vezes calor específico é exatamente igual à capacidade térmica do corpo. Então, eu vou substituir massa vezes calor específico por capacidade térmica do calorímetro vezes tem delta θ do calorímetro final menos inicial. A final é 60. E sua inicial é exatamente a temperatura do que ele continha, que era a água. Então, menos 20. O calorímetro já estava em equilíbrio com a água. Então, ele estava a 20, assim como a água. Mais massa do metal, 500.
calor específico do metal que queremos descobrir, variação de temperatura do metal final menos a inicial. A inicial do metal era 100, né? Beleza. Tudo isso deve dar zero. Então vamos lá. Isso aqui vai ficar 200 vezes 60 menos 20, 40. Então 200 vezes 40, 60 menos 20, mais capacidade térmica, 5, né? Então aqui vai ficar 5 vezes 60 menos 20, 40, mais... Agora aqui, pessoal, ó, 500 Czinho vezes isso, eu vou ter que manter o calor específico do metal, que é a pergunta, né? 60 menos 100 dá menos 40. Tudo isso deve ser zero. Então vamos lá. 200 vezes 40, 8.000. Mais 5 vezes 40, 200. Mais com menos, né, pessoal? 500 vezes 40 dá 20.000. Não podemos esquecer do calor específico do metal. Bom, dito isso agora, vamos jogar o negativo para lá? 8.000 mais 200 dá 8.200. Igual a menos 20.000 Czinho vai para lá, mais 20.000 Czinho do metal. Então a gente pode cortar aqui dois zeros, com dois zeros. Isolando o Czinho do metal, a gente sabe que o 200 que está multiplicando ele vai dividindo 82. Então vai ficar 82 sobre 200, certo? 82 sobre 200 dá 0,41. Aqui temos caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Beleza, pessoal? A resposta correta aí é a alternativa D. A alternativa D é a resposta correta dessa questão. Vamos dar uma lida na questão de número 4? Um bloco de certa liga metálica de massa 250 gramas, ó, massa da liga 250 gramas, é transferido de uma vasilha que contém água fervendo em condições normais de pressão para um calorímetro contendo 400 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius. Então veja, eu tinha um bloco metálico de 250 gramas numa vasilha com água fervendo. Ou seja, ele estava na temperatura da água, a fervura. Então a temperatura inicial do bloco metálico é de 100 graus Celsius. Ele foi colocado dentro de um calorímetro que tem 400 gramas de água a 10 graus Celsius. Vamos ver o que ele fala. Após certo tempo, a temperatura no calorímetro se estabiliza em 20 graus Celsius. Supondo que toda a quantidade de calor cedida pela liga tenha sido absorvida pela água do calorímetro, pode-se dizer que a razão entre o calor específico da água e do calorímetro, e do calor específico da liga metálica é igual a... Então veja, quando ele pede uma razão entre duas variáveis, ele está pedindo uma divisão entre duas variáveis. Sempre a primeira variável que ele fala dividido pela segunda. Então, se ele quer a razão entre o calor específico da água e da liga metálica, é calor específico água sobre calor específico da liga metálica. Bom, vamos lá. Quando ele fala que a água e a liga metálica estão dentro de um calorímetro e a temperatura se estabelece em 20, ele está falando assim, olha, atingiu-se o equilíbrio térmico a 20 graus Celsius. Portanto, qual é o princípio do equilíbrio térmico, galera? A soma dos calores deve dar zero. Então, o calor da água mais o calor da liga metálica é igual a zero. Vamos lá. Nenhum dos dois corpos está mudando estado físico. Ele não falou nada sobre isso. Portanto, dois calores sensíveis. Ma, Ca, delta teta A, mais massa da liga metálica, vezes calor específico da liga metálica, variação de temperatura da liga metálica, tudo isso deve dar zero. Então, olha só, vamos substituir os dados? Massa de água, 400. Não sabemos o calor específico da água. Sua variação de temperatura é a temperatura final, que é a do equilíbrio térmico, que é 20, menos sua temperatura inicial, que era 10. Mais massa da liga metálica, 250. Calor específico da liga metálica, não sabemos. Variação de temperatura, temperatura do equilíbrio térmico, 20, menos a temperatura inicial, que era 100. Tudo isso deve dar zero. Vamos lá?
400 vezes o calor específico da água. Vai multiplicar quanto no parênteses? Ó, 20 menos 10, 10. Mais 250 vezes o calor específico da liga metálica. Vezes quanto aqui, ó? 20 menos 100, menos 80. Tudo isso deve dar 0. Então, vamos lá. Aqui vai ficar assim, né? 400 vezes 10, 4.000. Mais com menos, menos 250. 250 vezes o calor específico, ou vezes o calor específico, vezes os 80 aqui, dá o valor de 4.000. Desta forma, a gente vai chegar numa conclusão da seguinte forma. Tudo isso é igual a 0, né? Então, veja. Aqui, a gente tem um negativo, certo? Que pode ir para lá e fica positivo, certo? Logo, quando jogamos isso daqui para lá, opa, aqui é o calor específico da liga metálica, né? Vai ficar 4.000 vezes o calor específico da liga metálica. Pera lá. Não, 4.000, desculpa, gente. 4.000 vezes o calor específico da água. Foi para lá. 250 vezes 80, aqui, galera, aqui vai ser 20.000, tá? Aqui é 20.000. Isso. Quando você joga para lá, vai ficar menos 20.000, vai para lá, mais 20.000. Calor específico da liga metálica. CA sobre CM, será CA, né? Tá aqui já, 4.000 tá multiplicando, vai dividindo. 20.000 está para lá, vem para cá, dividindo. Então, vai ficar Czinho A sobre Czinho M. Ó, joguei ele dividindo. Para lá vai o 4.000. Então, 20.000 dividido por 4.000. Pode cortar 3 zeros, né? 20 dividido por 4. 5, né, galera? 5. Não tem unidade de medida, pois isso é uma razão de duas variáveis iguais. Então, corta-se as unidades de medida, a razão dá 5. Ficamos aí com a alternativa E. Vamos ver a questão de número 5 agora? Vamos lá. Questãozinha número 5. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor, com propriedades especiais, circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual a propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com mais eficiência? Veja, o objetivo do líquido arrefecedor é passar em torno do motor que está aquecendo para que este líquido roube calor do motor e ele reduza a sua temperatura, para que ele não superaqueça como a questão está colocando. Então veja, a equação de quantidade de calor sensível é esta aqui. Se isolarmos o calor específico, o Czinho, ele pode ser escrito como, ó, massa vezes variação de temperatura estão multiplicando ele. Podem ir para lá, dividindo. Então, vai ficar Qzão sobre M vezes ΔT. Certo? Se a gente usar só as unidades de medida para analisar, agora vai ficar mais fácil, ó. Quer ver? Quantidade de calor pode ser dada em calorias. Temperatura em graus Celsius e massa em gramas. Portanto, quando escrevemos o calor específico em função das unidades de medida, o calor específico ele é igual a caloria dividido por grama vezes graus Celsius. Vamos entender isso aqui? Se o calor específico for muito alto, significa que ele precisa de uma alta quantidade de energia para que 1 grama suba a 1 grau Celsius. Portanto, se você imaginar uma vista do motor de cima,
O motor, ele está liberando calor. Então, o motor, ele está liberando calor, irradiando calor para a parte interna do seu carro. Então, a gente faz o quê? Faz o líquido arrefecedor passar em torno do motor. Desta forma, a ideia é que o líquido ele consiga absorver esse calor que está sendo liberado. Se o líquido possuir alto calor específico, aí que nem a alternativa A coloca, significa que ele precisa receber muita energia para que 1 grama se eleve a 1 grau Celsius. Se esse líquido tivesse baixo calor específico, esse calor que o motor está liberando, ele superaqueceria o fluido. Mas como ele tem alto calor específico, ele precisa de mais energia, né, para que 1 grama desse líquido suba 1 grau Celsius. Então o ideal é que ele tenha alto calor específico, porque aí nem o líquido superaquece e nem o motor. Tudo bem, galera? Então ficamos aí com a alternativa A. O líquido precisa ter alto calor específico, tá bom? Então, pessoal, essa é a resolução da tarefa de vocês sobre calorimetria. Espero que as ideias tenham ficado claras, tá? E qualquer dúvida, pode voltar ao vídeo, veja a parte 1 novamente, para que as ideias fiquem fixas aí e você consiga entender direitinho esse conteúdo muito importante para os grandes vestibulares, tá bom? Então, espero ter ajudado. Um beijo!